Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja, privilégio estar com vocês. Nessa noite a gente quer, dessa forma online, adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu te convido, em qualquer lugar onde você esteja, seja na sala, seja num quarto, seja talvez num lugar bem pequeno que você talvez não tenha condições de cantar em alta voz, mas somente sussurrando. Eu quero te convidar a adorar nessa noite ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus te abençoe. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante comigo. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, cante isso. Gentilmente me atraiu. Adore ao Senhor onde quer que você esteja. Por Ele nós somos salvos e libertos. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo,
me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou aos teus pés. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou aos teus pés. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Adore onde quer que você esteja. Renda graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. A única coisa que Ele deseja de nós é a nossa adoração. É o meu louvor, é o seu louvor, então adore. Adore, adore. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou aos teus pés. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou aos teus pés. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 Eis-me aqui, rendido estou aos teus pés. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Será que você pode cantar isso? Cante. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou
aos teus pés. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Jesus, Jesus, nome sobre todos os nomes, Jesus, 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 oh, oh, Jesus, nome sobre todos os nomes, Jesus, oh, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Vamos todos cantar. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cante. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo
Essa noite o meu desejo é que você prove disso. Você prove desse amor, dessa bondade. Escute só. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Ó Deus, cante. O Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que noite especial essa. E nessa noite eu quero te convidar a orar. Talvez você esteja aflito. Esse tempo que a gente está vivendo tem sido um tempo muito difícil. Um tempo que muita gente está vivendo uma loucura. Um tempo que muita gente está vivendo no seu canto, isolado. Esse isolamento tem gerado sérios e graves problemas. E eu sei que nesta noite você está assistindo a gente em casa, está cultuando conosco. E é bem provável que talvez você esteja aflito, sem saber o que vai acontecer com a sua vida e com a sua história. Jesus Cristo é a esperança para você. Então eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos clamar pelo favor do Pai. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode fazer exatamente tudo por mim e por você. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele é um Deus fiel. Às vezes a gente não sabe nem como orar, não sabe nem como pedir. E eu tenho uma boa notícia para te dar. O Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos te render graças, te adorar, não pelo que o Senhor tem feito, mas por quem o Senhor é. E nessa noite nós queremos colocar nosso coração, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Queremos colocar tudo em Tuas mãos. Tu és um Deus poderoso que faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nessa noite, Pai, nós reconhecemos que nós não somos nada, nós não podemos nada, mas é o Senhor que faz. É o Senhor que faz em nós e através de nós. E eu oro nessa noite para que cada coração seja alcançado por Ti, Pai. Abraça cada pessoa nessa noite com seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia. E a minha oração é que no lugar da tristeza possa ser substituído por alegria. No lugar da dor, da enfermidade, possa começar a existir a cura. No lugar, Pai, da mágoa, Senhor, que haja um coração disponível para o perdão. E eu oro para que todos os corações nessa noite sejam alcançados pelo Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E eu quero te convidar essa noite. Enquanto eu vou estar falando aqui, você vai acompanhar algumas imagens de tudo aquilo que a nossa igreja tem feito, de todas as frentes que a nossa igreja tem atuado socialmente.
Nós temos investido muito pesado em algumas comunidades carentes da cidade de São Paulo, em específico Jardim Ângela, e tem sido um tempo muito precioso. E isto só está acontecendo porque de fato você tem acreditado nesse projeto, tem investido. Muitas pessoas estão doando cestas básicas. Nós já doamos até esse momento mais de 5 toneladas de alimentos. Então, enquanto eu falo aqui, você vai acompanhar algumas imagens. Eu quero te convidar, eu quero te desafiar para você fazer parte desse projeto, fazer parte do projeto Redenção, fazer parte dessa história, fazer parte dessa plantação de igreja. E eu tenho certeza que Deus fará na sua vida muito mais daquilo que Ele tem feito. Muitíssimo obrigado, acompanhe essas imagens. E logo aí embaixo tem um QR Code, também tem as contas da nossa igreja, WhatsApp, as nossas redes sociais. Nos acompanhe, seja abençoado. E o meu desejo é que o seu coração transborde cada vez mais de generosidade. Sendo assim, Deus confiará a mim e você cada vez mais riquezas, e nós teremos para abençoar o próximo. Deus abençoe a sua vida, fique na paz. E agora, abre o seu coração para uma palavra, abençoadora do pastor Eli, que vai abençoar a sua vida, o seu coração, e essa palavra vai trazer transformação, redenção e cura para você. No nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Nasci sem pai nem mãe, que pudessem dizer palavras que fazem os pequenos olhos de menina ganhar o mundo. Algumas pessoas me perguntavam: como pode dizer isto? Eu sei quem é seu pai e até conheci sua mãe. Eu não, nunca os conheci. Havia uma casa que nunca foi minha, havia uma cama que não me acolheu. Haviam vozes e gritos, mas não éramos de uma família. Você acha duro? É uma alegria ter você conosco nessa noite, privilégio, um tempo especial. E a gente está vivendo uma transformação muito grande no nosso mundo. E eu queria ler com você uma passagem em Lucas, capítulo 10, versículos de número 25 a 37. Você pode acompanhar na sua tela e você é nosso convidado para ouvir essas palavras de Jesus. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa você gastar mais, eu vou indenizá-lo quando eu voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vá e proceda você de igual modo. Queria convidar você para pensar sobre um caminho que eu e você temos que trilhar. O caminho, a própria palavra, o próprio termo em que os seguidores de Jesus foram chamados de o caminho. Então eu queria te convidar para pensar no caminho que muda o mundo, que transforma o mundo. Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você uma ideia que está na cabeça
ou está na mente de Jesus quando ele começa a contar essa história. As pessoas, elas estão indo para o templo, elas estão num caminho que vai para Jerusalém. O templo é o centro do culto para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, mas é também o centro do lugar do culto para os sacerdotes e para os levitas. E esse é o caminho que eles estão esperando. Provavelmente eles estão indo para a igreja ou voltando para a igreja para o seu culto. E no meio do caminho há uma pessoa caída, não identificada. Ajudar uma pessoa que está ensanguentada é perigoso em todo o tempo. Hoje, se você ajudar uma pessoa assim, alguém vai dizer: olha, foi você que causou isso, e você não tem testemunhas, o caminho está deserto. Na antiguidade, isso podia significar a morte de toda a sua família, porque o vingador de sangue ia acusá-lo daquele assassinato e ia perseguir toda a sua família. Então há muitas razões para não ajudar aquele homem. Segundo, ele está desnudo, não se sabe a descendência dele, quem é ele, e não se sabe, em hipótese nenhuma, se ele está vivo ou se ele está morto. O texto usa a palavra semi-morto, ele está quase morrendo. O sacerdote ou levita não vê razão para ajudar aquele homem. Mas na história que Jesus contou, o templo está na estrada. O lugar onde Deus é cultuado, porque ele pergunta: como é que eu posso seguir a lei ou cumprir a lei? Ele diz: olha, o templo, já preconizando que o templo seriam aqueles que creem em Deus, o templo é o que você faz na estrada, é a maneira como você age na estrada. Sabe, a gente está num cenário de isolamento que me preocupa muito. Primeiro, por causa da doença. É muito triste ter milhares de brasileiros mortos e continuando ainda morrendo. Muito triste. Nós temos a expectativa de que essa pandemia desapareça do mundo, que tem mais de 1 milhão de mortos pelo Covid-19. Mas o isolamento, ele não está provocando conflitos nas famílias. O isolamento também está se tornando uma maneira de viver. O isolamento religioso já era uma maneira de viver. Me preocupa muito que no nosso país nós tenhamos um cenário, ou criemos um cenário, não sei se você está vivendo isso, você que está nos ouvindo nesse tempo, tanto na mensagem que está sendo falada agora, ou quando ela estiver gravada e você estiver assistindo. Me preocupa você pensar que o cenário religioso é o mundo. Existem pessoas em que o mundo delas é o lugar onde a igreja fica. Elas vivem ali dentro, e quando elas saem desse ambiente, desse microcosmos, que são as pessoas da comunidade religiosa onde ela faz parte, ela não se sente mais bem. Por quê? Porque é uma ideia de que a santidade está nas paredes. Existe uma ideia de que retiro espiritual não é simplesmente um lugar para buscar a Deus, mas é um lugar para fugir do mundo. Como se Deus nos tivesse criados para fugir do mundo. E a oração sacerdotal de Jesus é o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O nosso lugar é na estrada. O nosso lugar é transformar o mundo, o nosso mundo e o mundo que está ao nosso redor. A igreja dos iguais não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é a igreja de gente diferente. A igreja de Deus é a igreja das pessoas que estão à margem do caminho. Por quê? Porque na beira do caminho haviam centenas de pessoas que a religião do tempo de Jesus não tinha nada a dizer. Mas Jesus sempre teve algo para dizer para aquelas pessoas que estão marginalizadas. Ele tinha algo para dizer para os publicanos, tinha algo para dizer para as mulheres que tinham sido prostituídas pela história de vida delas, inclusive familiar. Jesus é o nosso exemplo de quem olha para aqueles que estão na beira do caminho. Queria dizer para você que está nos ouvindo, hoje você ouviu falar sobre como nós estamos investindo os recursos que chegam ao nosso alcance. Você pode ter contribuído ou não, mas eu quero te dizer uma coisa: o IBGE, o último censo, diz que 10 milhões de brasileiros estão com fome. É o nosso país, e ser cristão é olhar para quem está à margem. É impossível não olhar para isso
e não entender que eu e você fazemos altares a Deus em tudo que a gente faz. Pessoas são mais importantes que projetos. Eu e você não podemos ter um projeto de vida que seja maravilhoso, que não inclua pessoas. A fé vai nos levar, nos conduzir a pessoas que perderam tudo, inclusive a esperança, estão semi-nus, semi-mortos na beira do caminho. A pandemia tem trazido perdas gigantescas, mas a pandemia não pode tirar de você e de mim a nossa humanidade. Passar perto é o nosso desafio. Não esquecer as pessoas e não nos preocupar só conosco mesmos e transformar a nossa vida numa máscara impermeável aos sentimentos e a observar o que está acontecendo no mundo, porque a gente quer evitar se contaminar. Sabe o que esses 3 homens têm a ensinar, especificamente o samaritano? O samaritano é a pessoa odiada, é o antirreligioso, é aquele que não obedece às leis do povo de Israel e é aquele cuja descendência entrou no templo e matou um porco, sacrificou um porco, inimigo dos judeus. Esse é o herói da história, é o anti-herói contado por Jesus. As pessoas são alvo do amor de Deus, elas não são sujas. A graça de Deus está nas pessoas, a graça de Deus está no mundo. É o que a teologia reformada chama de graça comum, ela está nas pessoas. Para que nós possamos revelar uma graça especial, é preciso que a gente compartilhe desse grande amor de Deus. Em segundo lugar, eu queria dizer que o caminho que muda o mundo, primeiro ele acontece quando o templo está na estrada, mas em segundo lugar, quando as machucaduras são uma prioridade. A doença é uma coisa que incomoda a gente. Você pode falar o que for, mas uma das coisas que te preocupa é você ficar doente, sua família ficar doente. Então a gente tem problemas muito graves em relação à enfermidade, e a gente não quer se contaminar, e a gente diz, por que parar? Por que eu vou deixar o que eu estou fazendo para arrumar problemas para mim? Por que eu vou ter que me envolver com os problemas dos outros, ainda mais com alguém que está coberto de feridas, conforme o texto diz? Por que olhar para o outro? Segundo Jesus, não existe outro caminho para viver com Deus, se não for viver uma vida de amor a Ele, intensa, em diversas dimensões, dimensão do coração, do entendimento, dimensão da alma e da vontade, mas também o próximo, como se ele fosse você. Nós estamos em dias em que o próximo é a pessoa da sua família, o outro não tem nenhum valor ou nenhuma importância. Para muitas pessoas é um número só, essas pessoas que estão morrendo. Mas segundo Jesus, o culto a Deus envolve pensar em cura, envolve em realmente ajudar as pessoas. Mas ajudar as pessoas tem um custo pessoal. Colocar uma pessoa no seu animal e ter o sangue dele derramado no lugar onde você se transporta e ser pego pelas pessoas de verdade, como alguém que pode ter criado esse problema, é algo que nós não queremos para nós. De verdade, a sociedade ela não quer lidar com quem está ferido. Nós não queremos saber profundamente quais são os problemas das pessoas. Nós conseguimos pensar em meses para lembrar, e eu acho maravilhoso lembrar do Setembro Amarelo, de pessoas que estão perdendo a vida porque não veem mais razão. Mas é importante lembrar disso em outubro também, em novembro também. É importante lembrar das crianças, não só no seu mês, mas lembrar que elas estão sofrendo abuso no nosso país. Nós, como sociedade, não queremos falar e ouvir sobre as pessoas machucadas, porque isso nos incomoda, isso nos fere, nós não queremos nos importar. Mas eu queria dizer que a dor é um sinal da nossa humanidade, é um sinal de que algo está errado, de que algo precisa melhorar. E Jesus então diz que felizes são os que choram, porque eles vão encontrar consolo. Chorar por si mesmo, mas também chorar pelo que está acontecendo ao seu redor. É preciso
pedir a Deus que você volte a ter sintomas de que está vivo, de que o sofrimento faz parte da nossa existência e faz parte de nós mudarmos o mundo, sabe? As machucaduras precisam se tornar uma prioridade, não só as suas machucaduras, mas a das pessoas que estão na estrada, a estrada pela qual você está transitando. Não é a estrada do outro, é a sua estrada. Esse caminho é o caminho que muda o mundo. Por quê? Eu preciso tornar isso uma prioridade. Em primeiro lugar, porque cuidar de pessoas nos torna humanos. Esse sentimento de que pessoas estão perdendo a vida, esse sentimento de pôr a máscara, não porque eu estou me protegendo, mas porque eu posso estar protegendo o outro, é um sinal de humanidade. Cuidar de outras pessoas nos torna humanos. Lá em casa, meu filho queria ter uns passarinhos, e eu tinha resistência a essa ideia. Os passarinhos lá começaram a ser criados soltos lá na casa, e se eles quiserem voar, está aberto lá a sacada. A gente cria com responsabilidade. Mas eu fico olhando os passarinhos, que Jesus mandou a gente olhar para os passarinhos, e eu fico olhando para os passarinhos, que inicialmente são os passarinhos do Lucas, e fico vendo a sensibilidade daqueles bichinhos, o cuidado deles, o cuidado com a vida, como a vida se processa para aqueles pequenos seres. E a suavidade toca a minha alma. A suavidade dos pássaros, do canto deles, toca a minha alma. Eu e você precisamos nos sensibilizar para o que está acontecendo no mundo, para o cuidado com as pessoas. Isso vai tornar você mais humano, não menos humano, não menos acessível, mas mais humano. Em segundo lugar, quando você cuidar de pessoas, você vai começar a entender o que é a própria vida. Quando você parar na beira do caminho para cuidar de alguém que está ferido e apoiar a vida dele no momento em que ele precisa de ajuda, você vai entender o que é a vida. Quando nasce um filho, aqueles primeiros dias em que uma criança, um bebê, uma menina, um menino são gerados de você, você fica pensando no que seja a vida. Você olha para a vida e fala, o que é a vida? Como a vida se processa? Como eu vou cuidar desse menino, dessa menininha, desse bebê? E os pais tão preocupados, os pais de primeira viagem, eles estão entrando numa grande jornada do que seja a vida. Cuidar de pessoas que estão caídas ou que estão ao seu redor vai tornar você mais humano, mas também vai tornar você uma pessoa que entende o sentido da vida. Em terceiro lugar, quando você socorre alguém que está caído, você presta um culto a Deus, segundo Jesus. Como a gente está preocupado em como a nossa comunidade, como a nossa igreja, como a nossa denominação vai sair da pandemia. Mas eu queria te dizer que socorrer pessoas é prestar um culto a Deus. E eu e você somos convidados a socorrer pessoas num período de intenso sofrimento no nosso país. Há milhões de pessoas com quase nada. E eu e você podemos fazer algo. Há milhões de pessoas desesperadas e eu e você podemos fazer algo. Confiados na pessoa de Jesus e no Evangelho das Boas Novas de que Jesus está no meio de nós. Socorrer é prestar um culto a Deus. Você não precisa chegar a Jerusalém para prestar um culto a Deus. Pegar uma pessoa que está caída é um culto a Deus. Em quarto lugar, eu quero te dizer que só existe cumprimento da lei, segundo o que Jesus está explicando para um escriba, que é um especialista da lei. Só existe cumprimento na lei através do amor. Se eu não amar, eu posso ser uma pessoa muito religiosa, eu posso ter uma formação muito acurada, eu posso ser uma pessoa extremamente delicada ou preparada para a vida. Eu posso me considerar alguém muito espiritual, mas se eu não tiver amor, diz a Bíblia, eu nada serei. Só existe cumprimento, uma vida que possa ser plena se eu amar. Não amar somente as pessoas que estão próximas de mim, mas as pessoas que estão à margem do caminho que eu estou trilhando, são alvos do amor de Deus. Em terceiro lugar, eu quero dizer que azeite e vinho são sempre remédios. E eu queria te explicar disso. Numa viagem, uma pessoa, ela carregava com ela duas coisas, azeite e vinho. O azeite para a pessoa do Oriente era uma coisa muito importante. O azeite dava de fato gosto para a vida. Não sei se você observar, as pessoas
da região, sabe, do Oriente Médio, que a gente chama do Oriente Médio hoje, se você observar os judeus, se você observar os árabes, você vai perceber que o azeite é uma base alimentícia tão importante. É como se o azeite trouxesse de verdade parte da alegria da vida. E o vinho, que aquecia o viajante à noite e que também dava o gosto da terra e a alegria também. Essas duas coisas andavam com o viajante. Só que nessa história que Jesus conta, algumas das acepções que o azeite e o vinho têm para a história da cura estão aqui destacadas. E eles entram como elementos da fé, mas como elementos de cura. O que aquele homem faz de diferente dos homens que têm um culto em Jerusalém, mas não tem um culto na estrada? Ele passa perto. Jesus usa a expressão passar longe e diz para aquele samaritano, que é o anti-herói, o inimigo dos judeus, aquele homem passou perto. E quando ele passa perto, ele vê as feridas e ele usa duas das suas ferramentas de cura. Uma delas é o azeite. O azeite é colocado sobre as feridas que já estão talvez sujas, estão ali de verdade num processo de morte mesmo, e o azeite entra para amaciar aquelas feridas tão terríveis. E eu queria te dizer que o azeite na Bíblia é o símbolo do próprio Espírito Santo. Ele era usado cerimonialmente pelos sacerdotes para ungir os sacerdotes, e para toda a ministração de santidade era usado o azeite como símbolo da pessoa de Deus e como na Bíblia o símbolo do próprio Espírito Santo. Eu queria te dizer que eu e você, quando pensamos em que azeite e vinho são remédio para nós, azeite é a presença do Espírito Santo que toca as feridas dos homens. Quando Deus começa a agir na minha vida e na sua vida, acontece uma coisa espetacular, uma coisa extraordinária, que eu quero dizer para você. Não importa a profundidade da sua ferida, Deus, pelo seu Espírito Santo, vai até onde você está ferido e começa a trabalhar na sua vida interior. Independente de um pregador falar isso, de você ser um frequentador da igreja ou não, quando você convida Deus para agir na sua vida, seu Espírito toca as suas feridas, e Ele toca de uma tal forma que a dureza é substituída pela sensibilidade. A sensibilidade ela começa a voltar, ou seja, aquela crosta que estava sendo criada, ela é quebrada pelo azeite, e você que estava duro, insensível, começa a ser tocado por Deus de novo. A impureza pode ser retirada, porque depois de amolecer as feridas ali na beira da estrada, então há uma sensibilização, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de toda aquela impureza que está em forma de uma crosta mesmo, ser retirada. Sabe, a presença de Deus, do seu Espírito, estabelece o processo de cura terapêutico. Deus está operando. Então você que está em casa e que emendou as suas crises pessoais num processo de isolamento, e o passado, o presente e a incerteza do futuro estão deixando você doente, eu queria dizer que Deus pode curar você, e o convite para que Deus haja na sua vida é verdadeiro remédio, é verdadeira cura para você. É a presença que estabelece um processo terapêutico. Segunda coisa que o samaritano aplica é o vinho. O vinho, para os cristãos, tem simbolizado na história, desde da ordenança de Jesus, que comessem do pão e bebessem do cálice. Desde essa ordenança, o vinho simboliza o sangue de Cristo. Jesus diz: isto é o meu sangue que é dado por vós. O vinho é o sangue de Cristo. Uma gota do sangue de Cristo pesa mais do que o universo todo para Deus. Ele entregou seu Filho para nos resgatar, nos redimir. Não importa a perdição, não importa a doença, não importa a enfermidade, o sangue de Jesus é cura, porque Ele verteu esse sangue para nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos enganos e dos descaminhos que nós escolhemos. Em segundo lugar, o vinho
entrava como um processo de asepsia. Talvez já um processo já de uma infecção pode ter começado. Então precisava ser feito algo mais profundo que o azeite. Algo mais do que amolecer, precisava um processo de asepsia. Quando Deus começa a nos curar por meio de Jesus, um processo muitas vezes doloroso se inicia, mas um processo de asepsia, de que determinadas coisas na nossa vida que estão nos matando, precisam ficar de lado, precisam ser deixadas de lado para que algo novo surja. Mas em terceiro lugar, ainda falando sobre o papel do vinho e do azeite na cura, como remédio divino. O vinho nos ensina, a morte de Jesus nos ensina que não existe uma enfermidade ou nem alguém que esteja morto que não possa ser ressuscitado pelo poder de Jesus. Não existe um caso perdido, não existe alguém jogado na beira da estrada que não seja alvo do amor de Deus. E ainda mais, como viemos falando até aqui agora, como eu vim falando, Deus quer me usar e usar qualquer pessoa para entender que as pessoas que estão ao nosso redor ou distantes da margem são alvos do amor de Deus. Deus não os considera um caso perdido, Ele continua atuando. Sabe, também eu queria te dizer uma coisa difícil. Quando a gente usava antissépticos, antigamente eles doíam muito, hoje ainda doem. Limpar uma ferida dói, mas a dor, ela também faz parte de um processo terapêutico. Mas ninguém sofreu como Jesus sofreu. A nossa morte, o justo morrendo pelo injusto, para que houvesse libertação completa. A sua dor, pelas suas feridas nós fomos sarados. O processo de cura, ele envolve dor. Não importa que esteja doendo, que seja muito difícil, o processo de cura exige dor. Quais são as palavras de Jesus, depois de ter dito para aquele homem o que nós meditamos hoje? O templo está na estrada. As machucaduras são uma prioridade. E azeite e vinho são remédio. Vá você e faça da mesma maneira que esse homem fez. Deus deseja mudar o seu mundo, mas Deus também planeja mudar o nosso mundo. E eu e você, através do amor de Deus que está em nós, devemos e precisamos ser ferramentas para mudar o nosso mundo, que precisa desse grande amor de Deus, que necessita e que está disponível para você e para mim. Eu quero orar por você nesse momento e suplicar a Deus que o Senhor visite você, mas visite de uma tal forma que você se importe por outros que necessitam tanto da presença de Deus. Deus, nesse momento eu apresento as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que carecem do teu amor, que estão feridas, que precisam de azeite, precisam de vinho, da pessoa do Espírito Santo e da pessoa do sacrifício de Jesus. Eu os apresento, Pai, mas apresento também os corações que estão duros para os outros, estão empedernidos para ver quem está caído na estrada. E eu peço, Senhor, que o Senhor use a nossa vida. Nós precisamos de Ti e nós nos colocamos ao Teu dispor, Senhor. Fica conosco, Senhor, cura a nossa alma e transforma o nosso caminho, Senhor Deus, numa verdadeira adoração ao Teu nome. Eu abençoo cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, o amor eterno de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo fiquem com vocês, repousem sobre vocês e façam da vida de vocês uma morada de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe, que você tenha uma jornada abençoada essa semana. Vamos estar juntos. Aproxime-se de nós, use os canais para que nós possamos falar com vocês. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Nasci sem pai nem mãe, que pudessem dizer palavras que fazem os pequenos olhos de menina ganhar o mundo. Algumas pessoas me perguntavam: como pode dizer isto? Eu sei quem é seu pai e até conheci sua mãe. Eu não, nunca os conheci. Havia uma casa que nunca foi minha, havia uma cama que não me acolheu. Haviam vozes e gritos, mas não éramos de uma família.
Você acha duro? Esta foi a minha cama, o lugar que chamam de calçada. Hoje sei que o que eu chamava de brincadeira era o perigo que sempre me rondava. Não cresci inventando brincadeiras, ciente de que alguém olhava por mim. Um dia fui morar numa casa com outras crianças. O que mais me lembro? Vazio. Os cômodos, os móveis, os brinquedos, tudo era de todos e todos eram de ninguém. Meu espírito não foi agigantado por palavras doces e meigas que nos dão a impressão de que o paraíso é aqui na terra. Ao contrário, fui achatada por ser diferente e por não possuir o essencial. Lembro-me das sandálias que faziam as pessoas rirem, 2 cores e 2 tamanhos. Ainda pequena, não entendia por que as pessoas riam. Como não vivia o riso, eu queria participar da brincadeira, até que eu entendi que eu era a brincadeira. Aceitei a marginalidade quando compreendi que quem nasce sem uma caminha, sem roupas para o futuro e sem cantigas que a façam ninar, acaba indo parar no canto da vida, que é silenciosa para as canções. As palavras pai e mãe me agrediam, porque eram sinônimo de abandono e violência. Um dia umas pessoas vieram me buscar para ir morar na sua casa. Estranhei. Era velha demais e cheia de hábitos de solidão para ser abraçada. Era menina matriculada na escola da vida. Ninguém dá nada de graça. Amor é um tipo de conversa que acaba roubando as poucas coisas que você ajuntou com lágrimas. Sem saída, fui constrangida a morar numa casa com a qual eu nunca sonhei. Eu levei quase que a vida toda para entender o que pudesse ser o amor. Ainda mais porque, no meu caso, papai e mamãe vieram à luz, depois que eu já era grande. Levei mais um tempo até que eu pude descobrir que eu sempre tive um pai. Ele foi a primeira pessoa que olhou por mim e me entregou a dádiva da esperança, que são os seus abraços e beijos, em forma de brisa e raios de sol, que alcançam até as calçadas mais frias da vida.